Bom, nesse tópico 3, nós vamos estudar as reações de substâncias carboniladas com carbonos nucleofílicos. E, inicialmente, nós vamos apresentar essas reações utilizando o reagente de Grignard. O reagente de Grignard já foi apresentado para vocês no capítulo 12, quando nós falamos de reações de álcoois e éteres, e também falamos de compostos organometálicos. Então, o reagente de Grignard, ele é produzido dessa maneira. Você pega um haleto de alquila e coloca um solvente, no caso éter, aqui está sendo usado o éter dietílico, um solvente anidro e raspas de magnésio metálico. Então, esse magnésio vai trocar de posição aqui, ele vai entrar aqui no meio, formando então esse brometo de etilmagnésio, que é o reagente de Grignard. A ideia de colocar o magnésio aqui no meio é porque, neste caso, do haleto de alquila, carbono ligado no bromo, o bromo é mais eletronegativo. Então, existe uma carga parcial negativa sobre o bromo e uma carga parcial positiva sobre o carbono. Então, o carbono aqui ele seria um eletrófilo. Quando você coloca o magnésio aqui no meio, entre carbono e magnésio, quem é mais eletronegativo é o carbono. Então, agora passa a ter uma carga negativa sobre o carbono parcial e positiva sobre o magnésio. Então, esse carbono, que aqui era eletrófilo, aqui ele passa a ser nucleófilo. Tá certo? Então, os reagentes de Grignard, eles reagem como se essa ligação fosse iônica, ou seja, esse carbono está negativo e esse magnésio positivo. Então, o reagente de Grignard, ele reage com aldeído, cetona e ácidos carboxílicos. Então, por exemplo, aqui você tem o brometo de butilmagnésio. Essa seta está indicando que essa ligação está se rompendo aqui. Esse par de elétrons está indo atacar então a carbonila do formaldeído, que ela quebra para cá, tá certo? Então esse é o nucleófilo. Esse carbono agora passou a ficar tetraédrico e esse oxigênio negativo formando esse complexo com magnésio. Para você destruir esse complexo, basta que você adicione ácido ou mesmo água. É possível que a água doe o H+ dela, aliás, né? O oxigênio vai buscar o H+ aqui do ácido ou da água para ficar protonado. Então, o formaldeído, quando reage com o reagente de Grignard, ele produz um álcool primário, que nesse caso é o pentanol. Bom, outros exemplos de reações de reagente de Grignard, você tem aqui essa ligação novamente se quebrando aqui, esse par de elétrons vindo atacar a carbonila, isso quebrando para cá. Então você forma o carbono tetraédrico como intermediário. Esse oxigênio pode vir buscar o H+ do ácido, ser protonado, e nesse caso o propanol ele produz um álcool secundário, que nesse caso é o hexan 3-ol. Se você usar a pentan 2-ona para reagir com o reagente de Grignard, a reação ocorre da mesma maneira. Essa ligação se quebra aqui, esse par de elétrons vem até a carbonila, isso quebra para cá. Você novamente tem um carbono tetraédrico. Esse oxigênio negativo vai buscar o H+ aqui do ácido, vai ser protonado. Então, uma cetona sempre vai gerar um álcool terciário na reação com o reagente de Grignard, e nesse caso é o 3-metil-hexan 3-ol. Tá? Nós temos outros exemplos aqui para você completar a reação simplesmente, né? Você tem aqui a primeira reação, você reage com o reagente de Grignard, e a segunda você adiciona ácido. Isso é importante frisar, que são reações diferentes. O reagente de Grignard ele não vai existir na presença de ácido, nem mesmo água. Se você tiver água, a água vai destruir esse reagente de Grignard. Então, você tem que usar nessa primeira etapa aqui, inclusive, um solvente anidro, né? Um solvente que não pode conter água de maneira alguma. Depois que se formar aquele complexo tetraédrico, como foi mostrado no mecanismo anterior, aí sim você pode adicionar água ou ácido para protonar o oxigênio. Então, uma cetona, como foi falado anteriormente, ela sempre vai se transformar num álcool terciário, ou seja, esse grupo CH3 vai se adicionar à carbonila, está ele aqui, e um hidrogênio que vai vir do ácido depois vai protonar o oxigênio. Então, a dupla O vira OH. Você pode ter um reagente de Grignard formado com o substituinte fenil, né, um anel aromático. Então, aqui você tem um aldeído, e um aldeído
vai fazer uma reação de adição, se transformando em um álcool secundário, que é esse caso aqui. Então, esse grupo fenil, ele se adiciona ao carbono da carbonila e esse oxigênio vai ser protonado pelo ácido aqui, transformando-se num álcool secundário. Então, o nome desse composto é 1-fenilbutanol, porque você tem que começar a numerar a cadeia de carbono daqui. 1, 2, 3, 4. Tá? O reagente Grignard, ele pode também reagir com gás carbônico. Então, essa reação também, além de ser feita na ausência de água, para não destruir o reagente Grignard, se tiver alta concentração de dióxido de carbono no meio reacional, o reagente Grignard pode reagir com o CO2. Da mesma maneira, o par de elétrons aqui que se rompe vai atacar a carbonila, que vai abrir para cá. Você vai ter esse complexo aqui, na verdade é um sal orgânico, né? Depois de você então protonar esse oxigênio, o que você vai produzir vai ser um ácido carboxílico, o ácido benzoico. Então, através de um reagente Grignard, você consegue também produzir um ácido carboxílico, tá? Bom, os reagentes Grignard também podem reagir com substâncias carboniladas da classe 1, aquela que nós estudamos no capítulo anterior, né? Ácido de acila, anidrido de ácido, ésteres, ácidos carboxílicos e amidas. Só que vai precisar de 2 quantidades de reagente de Grignard. Então, como você vê nesse exemplo, você tem o cloreto de butirila, né, que é um aleto de acila. Para que ele se transforme neste álcool terciário, você vai precisar de 2 equivalentes do reagente de Grignard na primeira reação. Por quê? A primeira reação, esse grupo alquila aqui, ele funciona como nucleófilo, né? Porque o carbono aqui tem carga negativa. Então, esse carbono vai atacar aqui, esse grupo vai abrir para lá e depois o cloro vai sair. O cloro vai abandonar a molécula. Então, você vai ter inicialmente a transformação desse aleto de acila em uma cetona. Mas depois a cetona consegue reagir com o reagente de Grignard, como nós vimos nos slides anteriores. Então, a cetona, quando reagir novamente, ela vai produzir um álcool terciário. Tá? Aqui, então, mostra o mecanismo de uma reação desse tipo. Aqui mostrou o exemplo do aleto de acila, mas o mecanismo está mostrando a reação de um reagente de Grignard com um éster. Mas o mecanismo para essa reação aqui em cima é idêntico a essa de baixo aqui. Só que no lugar do OCH3 você teria o cloro. Somente isso. O mecanismo é idêntico. Então vamos lá. Então esse nucleófilo, né, quebra a ligação que esse par de elétrons vem atacar a carbonila, que abre para cá. Você então forma esse intermediário tetraédrico, onde esse oxigênio tem carga negativa. Neste caso, o grupo que entrou é um CH3, que é uma base mais forte do que o grupo alcox. Nesse momento, então, esse grupo alcox abandona a molécula, esse par de elétrons vem para cá. Aí você tem essa primeira reação que você está vendo aqui, é uma reação de substituição nucleofílica acílica que nós estudamos no capítulo anterior. Então, o éster produziu uma cetona e liberou o íon etóxico aqui, que é uma base que foi abandonada aqui. É uma base, até uma base forte, mas o grupo que entrou, CH3-, é uma base bem mais forte do que o grupo metóxico está saindo. Então, essa cetona que foi formada, ela reage novamente com outra molécula de reagente de Grignard. Então, essa ligação quebra aqui, atacando a carbonila, que abre para cá. De novo, você tem a formação do intermediário tetraédrico. Basta, então, você mostrar uma seta aqui do par de elétrons, buscando o íon H+, aqui, do ácido. Então, ele protona e você tem a formação do álcool terciário. Certo? Então, o reagente de Grignard pode reagir com substâncias carboniladas da classe 1. Só que essa reação vai ocorrer 2 vezes, como você está vendo no mecanismo. Também podemos ter reações de substâncias carboniladas com íons acetileto. O que é um íon acetileto? Nós estudamos isso lá no capítulo 6 da Química Orgânica 1. Você tem um alquino terminal, esse hidrogênio aqui tem uma certa acidez, né? Mas se você usar uma base forte, como o amideto de sódio, esse amideto consegue remover esse hidrogênio, produzindo então o íon acetileto, que é uma base forte. Então, esse acetileto, ele pode atacar a carbonila de um aldeído ou de uma cetona. No exemplo aqui é um aldeído. Então, ele ataca a carbonila aqui, isso quebra para cá. Você tem agora o intermediário tetraédrico. Para você protonar esse oxigênio,
é necessário você adicionar um ácido. Nesse caso, não foi adicionado água e nem um ácido qualquer, H3 ou mais, porque se você adicionar um ácido forte aqui, ou mesmo a água, ela poderia se adicionar nessa ligação tripla. Então, geralmente, você usa um ácido fraco, que nesse caso aqui é o ácido piridínio. Então, esse ácido piridínio, que é um ácido fraco, simplesmente vai ser usado para protonar esse oxigênio. Então, esse par de elétrons busca esse H+, então ele é protonado e a ligação tripla não sofre nenhuma alteração. Então, um ácido fraco, que não reagiria com a ligação tripla, deve ser adicionado ao meio reacional para finalizar a reação. Outra reação também que você pode ter na carbonilas de adição, em reações de adição, é utilizando um cianeto de hidrogênio. Então, por exemplo, aqui uma cetona. O grupo cianeto, ele ataca a carbonila e quebra para cá, formando um intermediário tetraédrico. Geralmente, esse cianeto é gerado na presença de ácido cianídrico, né? Você usa lá uma mistura de cianeto de sódio e ácido clorídrico, por exemplo. Então, você vai ter um pouco de cianeto, ácido cianídrico lá no meio reacional. Então, agora basta que esse oxigênio seja protonado. Ele busca o H+ do ácido cianídrico e esse par de elétrons vem para cá. E aí, então, você produz o que nós chamamos de cianohidrina. É um grupo nitrila com a hidroxila aqui de um álcool. Isso é uma cianohidrina. Em soluções básicas, uma cianohidrina é convertida novamente em substâncias carboniladas. Então, esse grupo ciano aqui, se você adicionar hidróxido no meio reacional, ele vai remover esse hidrogênio aqui, vai formar esse íon alcóxido, semelhante ao que você está vendo no intermediário da reação, e quando esse cianeto abandonar a molécula, volta você a ter a carbonila novamente. Por isso que essa reação está sempre em equilíbrio, porque ela pode ocorrer nesse sentido, caso o meio esteja ácido. Lembrando que esse ácido cianídrico no meio, ele não vai estar em muita quantidade, tá? Ele vai ser produzido em pouca quantidade no meio, mas vai existir. Agora, se o meio tiver básico, essa reação vai ao contrário, como está mostrando nesse exemplo aqui de baixo. Então, o íon cianeto, ele não reage com ésteres, porque o íon cianeto é uma base mais fraca do que o íon alcóxido. Então, essa reação que você está vendo aqui pode ocorrer com aldeídos, com cetona, com aletos de acila, pode ocorrer com anidrido de ácido, mas com éster não, porque o grupo que abandonaria de um éster seria CH3O-, que é um grupo alcóxico, que é uma base forte. Mas o cianeto, ele é uma base mais fraca do que o íon alcóxico, por isso que os ésteres não conseguem reagir com o cianeto. Nós podemos usar essa cianidrina gerada nessa reação que nós acabamos de ver para produzir ácidos carboxílicos, como você vê agora nesse exemplo. Se eu tenho, então, uma nitrila e um hidróxido, que foi produzido, então, a cianidrina, como no slide anterior, eu posso fazer a hidrólise dessa nitrila. A hidrólise de nitrila nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 17, né? Então, para fazer a hidrólise, basta que você adicione ácido clorídrico em meio aquoso e aquecimento. Então, a hidrólise da nitrila vai virar a formação de um ácido carboxílico. Então, você gera aqui um ácido carboxílico alfa-hidroxilado, né? Porque no carbono alfa vai ter uma hidroxila ligada. Essa cianidrina que você também pode produzir, né? Como nós vimos no slide anterior, na reação de por exemplo, essa aqui teria que reagir um aldeído com 4 carbonos, por exemplo, butanal, com o íon cianeto. Aí você iria produzir essa cianidrina aqui. Ela pode sofrer o íon cianeto aqui, né, o grupo da função nitrila, ele poderia sofrer uma reação de adição de hidrogênio, catalisado por platina. Então, se você adiciona hidrogênio nessa ligação tripla, ela pode se transformar em simples, então vira agora uma amina. Certo? Então, a nitrila pode ser hidrolisada a ácido carboxílico, e a nitrila também pode ser hidrogenada e ser transformada em amina. Certo? Então, finalizamos agora o estudo das reações carboniladas com carbonos nucleofílicos e até a próxima aula.